Bom dia, estamos aqui no canal Haja Luz, para que haja luz, é o meu desejo, é a minha oração, que haja luz no seu entendimento, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que esse vídeo possa acrescentar espiritualmente e no livro de conhecimento também para você. Hoje nós vamos falar sobre um desenho muito famoso, que é a Marcha e o Urso. Algumas coisas que eu considero que estão inadequadas, ensinando os nossos filhos. E a origem do desenho, se eu não sei se você sabe, a origem do desenho ela é horrível. Vou contar primeiro a história da origem do desenho. Antes de contar, eu queria pedir o seu like. Neste vídeo ajuda muito o meu canal a crescer. E a sua inscrição. Se você não se inscreveu, se inscreve. Pra você, talvez nem faça diferença. Se você fala assim, não quero me inscrever porque eu não quero ficar recebendo notificação, é só você não assinar, não apertar o sininho. Você só se inscreve no joinha lá, no lugar de se inscrever, mas você não aperta o sininho, que aí não vai chegar a notificação pra você. Você só vai estar inscrito ajudando o canal a crescer, ok? Então vamos lá, qual que é a história real? Existe uma história real, existe uma criança de 3, 4 aninhos que morava com os avós, e essa criança era apaixonada em ursos. E um dia o circo foi ali onde ela morava e os avós levaram essa criança para ver o urso fazer o quadro ali de circo. E aí simplesmente no dia que eles foram, o quadro não pôde acontecer porque o apresentador que fazia este quadro estava doente e não pôde apresentar. A criança indignada sai procurando os ursos ali no circo, os avós dela não percebem e simplesmente ela vai parar lá na jaula dos ursos. Está trancada, claro, mas a chave estava próxima. A criança pega a chave, entra na jaula dos ursos para brincar com os ursinhos e simplesmente é devorada pelos ursos. Então, uma história bem horrível. Enquanto ela grita, a plateia escuta, né? E aí o pessoal sai lá fora e infelizmente não é possível salvar a criança. E aí eles contam que os ursos ficaram tão enfurecidos com sangue, de alguma forma, o instinto animal, e aí eles tiveram que matar os ursos, porque senão eles iam avançar em outras pessoas. Então morre a criança e morre os ursos de uma forma bem horrível. Essa história é verídica, dá origem a um conto que é contado na Rússia, como é contado para nós aqui, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, né? Aí se origina a história, a criança chama, não se sabe o nome da criança, né? A referência era uma menina, era uma criança, e aí se torna um nome, Marshall, é criado para criar um conto infantil. E aí que tem a ver com essa história. No conto infantil contado na Rússia, a criança é uma criança que mora com os avós no meio de um lugar arborizado, numa floresta, e a criança quer ir na floresta, o avô fala que não deveria, porque ela pode se perder, ela desobedece, ela vai, acaba se perdendo e acha uma caverna. Essa caverna não, uma cabana. E essa cabana é a cabana do urso. O urso chega, vai devorá-la, fazendo bem referência à história original. Só que aí, quando ele vai devorá-la, a criança negocia com ele, que se ele não devorar ela faz tortas para ele de frutinhas silvestres, e o urso concorda e ela se torna escrava do urso. Uma história bem horrível para uma criança, mas as nossas histórias não são melhores, né? Fala a verdade, Chapeuzinho Vermelho não é uma história nem que devia se contar para criança. E outras também, né? Enfim, então esse é um conto que é contado para criança na Rússia. E aí, no final da história, a criança, a Marshall, pede pro urso para levar tortas pros avós. O urso não concorda, mas fala assim, tá bom, eu vou levar pra você. E aí ela faz as tortas, só que ela se esconde dentro da cestinha das tortas e ele leva, chega lá, quando ele tá lá na porta, os cachorros começam a correr atrás dele pra pegar ele, ele sai correndo. Nisso os avós aparecem pra ver que barulheira é aquela, vem a cestinha, quando eles abrem a cestinha, a Marshall tá dentro da cestinha e aí eles se reencontram e ficam juntos. E a criança conta tudo o que aconteceu com ela. Enfim, essa é a história do conto, que se originou, né, na história verídica, e depois origina o desenho Marcha e o Urso. Então, Marcha e o Urso é criado baseado nesse conto, que foi baseado nessa história verídica, e só que qual é a diferença do desenho? No desenho não existe figura pai, mãe, vô e vó, a criança simplesmente mora sozinha, né, no meio de uma floresta, perto de uma linha de trem de ferro. Ela conhece o urso, eles se tornam amigos e ela convive ali o tempo todo sozinha com esse urso e fazendo muita atrapalhada. Eles contam de um jeito divertido, mas já vou te pontuar o que eu acho de tudo isso. Essa é a história. Eu vi um vídeo de uma russa e ela conta, aquele chapéu, aquele lencinho que ela usa é um lencinho de camponesa, né, da Rússia. No vídeo também aparece quando entra na cabana do urso, existe uma foto, um retrato do urso no circo, como se ele já tivesse trabalhado no circo. Então, fazendo referência também a esse conto e à história verídica.
Então vamos lá, o que a gente pode perceber desse desenho de coisas que estão inadequadas, né? Pra mim ali a única coisa, sinceramente, adequada é a amizade, que eles ficam amigos, de uma forma ou outra eles gostam um do outro ali. Mas eu acho uma amizade bem descompensada, a Marshall sempre leva vantagem. Eu não acho que isso é suficiente para que você ache adequado para assistir. Vou dizer para você então o que eu acho. Desobediência. O tempo todo a Marshall é desobediência, é o primeiro tópico dessa situação. Para mim ela é desobediente o tempo todo. Na história verídica a criança desobedece, né? Sai escondido e vai pra jaula. Na história do conto ela desobedece e vai pra floresta. E na história da Marshall ela é o tempo todo desobediente. Se você pensar na história real, de alguma forma a desobediência acabou em algo drástico, então ensina a criança não deve desobedecer, não deve sair perto dos seus pais. Na história do conto também ela se perde, então também a desobediência de alguma forma tem uma consequência ruim. Só que na Marshall e o Urso, o desenho, não existe consequência ruim pra Marshall. O tempo todo ela quebra as coisas, ela faz sei o quê, e ela não tem uma consequência ruim. Então a desobediência não é desmotivada no desenho. E aí nós temos vários versículos da Bíblia, eu posso ler um pra você aqui, tá lá em Provérbios 3, 11 a 12, que fala... Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então se você quer bem ao seu filho, corrija, porque é importante. Lá em Provérbios 19, 18 também diz que se deve corrigir os filhos enquanto há esperança, mas sem se exceder. Quer dizer, pode ser que chegue um momento que não tem esperança. A Bíblia já está alertando. Então precisamos corrigir os nossos filhos. O pai tem essa função de corrigir, de pôr limite no filho. E o filho tem a condição de obedecer, né? Nós temos na Bíblia, lá em Êxodo, honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. E temos lá em Efésios também, né, incentivando os filhos a obedecerem. Vou deixar para vocês os versículos, porque são muitos e eu não quero prolongar o vídeo. Então, para mim, um tema explícito no desenho da Marshall o tempo todo é desobediência, não com fim ruim. Então, de alguma forma, reforça que desobedecer compensa. Segundo lugar que eu acho horrível e talvez o pior, a insignificância de pai e mãe. Ali não tem pai, não tem uma mãe, não tem uma figura de autoridade para mandar na Marshall. A Marshall é uma criança de 3, 4 anos que vive sozinha, então ensina para o seu filho que ele pode ser independente de você, sendo que ele não é. E aí, para mim, tem a ver um pouco com a nossa história atual. A gente, como psicólogo, estuda a história da criança e a gente vê que antigamente a criança ela era completamente desvalorizada. Ela era tipo um mini adulto, ela era obrigada a se comportar como adulto, ficar quieta. E aí, desse extremo, a gente passou pro extremo de hoje, que é você importar demais com os sentimentos da criança. É como se a criança agora, hoje, o eu dela tá em evidência e os pais estão aqui. Bem em desevidência, bem a ver com o desenho. Então, o desenho enfatiza muito esse momento que nós estamos vivendo, de desvalor da figura pai e mãe na vida da criança, que eu acho que nós temos que vigiar. Para ter um equilíbrio entre você sim se preocupar com o que seu filho pensa, com o que ele sente, com a criatividade dele, sem querer tolir isso, mas não desfazendo da sua função de pai e mãe de correção e de autoridade, certo? Então a Marshall reforça isso, na minha opinião, horrível. Acho, e aí é uma inferência minha, que pode ter a ver também com o sistema político deles. Eles são socialistas, no socialismo o pai e a mãe não mandam na criança, quem manda na criança é o Estado. E aí talvez a figura paterna e materna estejam tão rebaixadas no desenho, também pode ter a ver com isso. Mas não dá pra saber. Existem teorias, que aí são teorias dos internautas, né, do povo da internet, que a Marshall era uma criança especial, foi largada lá abandonada, ou que ela é um fantasma, por isso que ela não tem pai e mãe. Existem várias teorias, mas o que eu posso dizer é o que é real e claro. O que é real e claro é que não existe pai e mãe ou autoridade ali mandando na Marshall e nem cuidando dela. Então ela é assim uma criança abandonada. Enfim, outra coisa super importante que eu acho assim, que aí não tem a ver com o desenho, tem a ver mais com a história real da Marshall, que é a questão da fantasia, mas eu acho que é um ensinamento muito importante para eu trazer, que é a questão da fantasia da criança. A fantasia da criança é importante, a imaginação da criança é importante, mas em nome deste momento de você valorizar demais a imaginação, a criatividade, a fantasia da criança, os pais estão esquecendo de mostrar a realidade para os filhos. E aí estamos criando filhos adultos com fantasia de criança. Tem gente adulta que quer criar coisas assim, tipo, eu já entendi que tá bom, é um sonho que pode se tornar realidade, mas tipo adulto querendo ser corredor de Fórmula 1
Ou jogador de futebol, pode ser um sonho realizado quando é uma criança? Sim, aí você tem que incentivar, você tem que botar seu filho para treinar, você tem que levar ele para a realidade. Você não pode deixar ele só sonhando e não trazer ele para a realidade. Vou te dar um exemplo bem claro e simples. Se sua criança, ela gosta de ser o Superman, aí ela vai subir no armário para voar igual o Superman. Você não vai contar para ela, você vai deixar ela na fantasia. Você tem que contar para ela que se ela sair lá de cima do armário, ela vai esborrachar, porque ela não voa na vida real. Então, sim, você tem que quebrar certas fantasias para trazer a realidade. No caso dessa criança, não foi quebrada a fantasia dela, ela acreditou que os ursos eram bonzinhos, bonitinhos, igual em histórias infantis, que ela podia chegar perto deles. Então, tem final drástico. Então, existem coisas que a gente pode deixar o nosso filho fantasiar, existem coisas que nós, como pai e mãe, temos a obrigação de trazer a realidade para eles. Principalmente dependendo da idade. Ou principalmente dependendo do que seu filho e filha vai conviver. Certo? E outra coisa muito importante que eu acho no desenho da Marcha Urso é os conceitos. Não tem conceitos bíblicos, não tem conceitos, eles não são cristãos, então eles não têm aliança, compromisso com conceitos como verdade, como obedecer pai e mãe, como não mentir. Ela mente várias vezes, existe a mentira ali no desenho. Existe bruxaria, existem desenhos de bruxaria, existem desenhos de Halloween, existem episódios que eu falo, né? Episódios onde se pratica magia e não mágica. Ela faz como que ela fosse mágica, mas aí ela alonga o nariz dela, ela faz as coisas aumentarem, isso é magia. A partir do momento que eu uso magia, eu estou usando poder sobrenatural. Poder sobrenatural ou vem de Deus ou vem do diabo. Eu, humano, não tenho poder sobrenatural. Então, existem episódios que usa magia, existem episódios de terror na Marcha Urso. E na minha opinião, existem episódios que eu, o tempo todo, influenciando desobediência e independência de pai e mãe. Então, esse é o foco principal da Marcha Urso. Então, na minha opinião, é um desenho inadequado para você deixar seu filho assistir. Sem pensar na questão espiritual, pensando na questão de princípio bíblico, de princípio cristão. Certo? Então, é isso que eu tinha para deixar para vocês. Se você discorda, coloca aqui porque. Se você tem algo que eu não falei e você acha que poderia falar, coloca aqui também para mim, para ajudar. Eu posso fazer um vídeo 2 desse e nos ajuda a fazer o canal crescer. É o que eu te peço e eu desejo que esse vídeo tenha acrescentado no seu conhecimento e na sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Um abraço. Até o próximo vídeo.